gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, até o capítulo 3, verso 6. Está exposto no nosso projetor de imagens. Quem quiser ler por ele poderá ler, ou quem quiser ler na sua própria Bíblia também poderá fazer. 2 Coríntios 2, 14 a 3, verso 6. Diz assim a santa palavra de Deus: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes são cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos que negociam a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus e Pai, estamos nós aqui na Tua presença, por Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, venha ao nosso encontro, ao encontro desse pregador, pequeno, humilde e falho, e me usa, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Vem diante da Tua igreja, pequena, humilde e fraca, e nos ajuda, Senhor, nesta manhã, a entender a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, nós queremos glorificar a Tua pessoa em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Características fundamentais de um cristão. Amados, eu não sei quanto a igreja gastou, talvez o irmão Luciano, o irmão Ciron, não sei, sabe, para edificar essa igreja, para fazer os alicerces, os fundamentos dessa igreja, desse templo. Irmão Cordeiro também, eu não sei, para que ele pudesse ser bonito, para que ele pudesse ser da forma que ele é, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, que foi muito dinheiro que foi gasto para que essa igreja fosse assim bonita, imponente e pudesse atrair pessoas que passam para entrar nesse templo. Amados, irmã Jacira,
Da mesma forma, o cristão tem que ter bons fundamentos, ser fundamentado em boas coisas, para que a sua vida possa ser atraente, possa ser chamativa. Não é verdade, irmãos? Então é necessário entendermos isso. E eu gostaria de apontar, irmã Melina, dentro do texto que nós acabamos de ler, 3 coisas que são fundamentais para a vida de um cristão. A primeira delas, ter o cheiro de Jesus. Ter o cheiro de Jesus. A fragrância de Jesus. Em Atos, capítulo 4, verso 13, Pedro e João estavam ali defendendo que em nome de Jesus uma pessoa foi curada. O Sinédrio não acreditava, é claro. Mas é interessante esse texto que eu pude pegar. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Eles eram homens indoutos, sem instrução, sem conhecimento, sem formação. E eles conseguiam falar do Senhor Jesus com tanto desenvoltura. E todos afirmavam que eles tinham estado com Cristo. Ou seja, para falar de Cristo, não é necessário ser acadêmico. Não é necessário ter cursos e cursos e cursos. É necessário viver a fé em Jesus, como aqueles homens simples, pescadores viviam. E logo Pedro que negou Jesus diante de uma simples serva, agora diante do Sinédrio, que poderia mandar matá-lo, ele confessa que pertence a Jesus. Ele confessa que pertence a Jesus. Logo, todos chegaram à conclusão: eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles tinham comunhão com Jesus. Amados, o cheiro é algo marcante. Antes de alguém chegar no lugar, talvez esse ambiente não esteja com aquele cheiro, mas depois da pessoa chegar, o ambiente muda, ganha-se um novo cheiro, um aroma diferente se coloca ali no lugar onde aquela pessoa, Saulo, está presente. Amados, cristãos genuínos trazem em seu corpo o perfume de Cristo. O perfume de Cristo, em especial quando são oferecidos a Deus em sacrifícios vivos. Vamos lá, irmã. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Este é o culto que nós fazemos com entendimento. As nossas vidas servem para o Senhor como um culto. Um culto não começa aqui e termina aqui. Aqui é parte. O culto começa em casa, no trabalho, na escola, onde você estiver, meu irmão. É necessário que entendamos isso. Vivo, culto vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, estes são os elementos que sobem até as narinas de Deus, como algo que agrada a Deus. É um culto cheio de cheiro de Jesus. É importante, irmãos, que entendamos isso. O aroma que agrada ao Senhor e também agrada aos homens, no sentido de convencer os homens que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é a salvação. Porque diante do texto que nós lemos, nós temos o cheiro para a salvação e o cheiro para a morte. Há cheiro para salvar e cheiro para matar. As pessoas que são salvas são pessoas que são impactadas com o cheiro de Cristo.
são atraídas pelo cheiro de Jesus, pelo bom testemunho, pelo exemplo prático de vidas transformadas pelo poder do Evangelho que transforma. São aqueles que falam o que vivem e vivem o que falam. Falam o que vivem e vivem o que falam. Se eu sou alcançado por Jesus, é claro, a minha vida tem que ser mudada. Eu não posso continuar sendo o mesmo. Não tem esse texto aí, irmãs. Gálatas 2:20 diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você teria condição de dizer isso do fundo do seu coração? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você teria condições de dizer isso? As pessoas se entregam a Jesus por causa do testemunho dos crentes da igreja, que exalam o bom perfume de Cristo. Só a igreja pode fazer a própria igreja crescer. Você pode ter o melhor pastor do mundo, o melhor ministro de música do mundo, o melhor educador, o melhor ministro de família, o melhor que você quiser. Ele não vai fazer a igreja crescer, irmãos. A igreja só pode crescer quando o testemunho, o exalar do perfume de Cristo está presente nos membros dessa igreja. Quando o bom testemunho da igreja, que é o perfume de Cristo, produzido por Cristo em nossas vidas. Quando Deus espalha o bom perfume de Cristo, aí sim, nós podemos ter uma igreja que cresce. Esse é o primeiro aspecto desse bom perfume de Cristo. Mas tem um outro lado, que é um perfume de morte para a morte. São pessoas que rejeitam o Evangelho. Em lugar de salvação, recebem juízo, condenação. E nós podemos ser parte disso. Nós podemos ser parte disso. Sim, nós podemos ser parte disso. Por favor, em Ezequiel 3, 16, 17 a 18, diz assim: filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouçam a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Quem aqui é sentinela de Jesus? Quem aqui é vigia de Jesus? A culpa da morte de um ímpio será cobrada do sentinela e do vigia que não falou aquele ímpio, aquela pessoa. Se somos sentinelas, vigias e não avisamos, a culpa é nossa. O nosso comportamento e as nossas atitudes dizem muito quem nós somos. Dizem muito quem nós somos. Pare um pouquinho. Eu estou pedindo a todos aqui. Pare um pouquinho. Analise seu comportamento. Tire uma xerox das suas atitudes de vida. Faça isso, pense nisso. Agora compare com o projeto que Deus tinha e tem para você.
Então você verá se você tem cheiro para a vida ou odor para a morte. Para a morte. Primeiro, ter o cheiro de Jesus. Primeiro fundamento. Segundo fundamento, ser a carta de Cristo. Ser a carta de Cristo. 3, versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas do coração humano. Cartas de Cristo. O apóstolo Paulo afirma que somos cartas de Cristo ao mundo. Cartas de Cristo ao mundo. Eu sei que hoje carta não é mais usado, tem os e-mails, WhatsApp, Instagram, mas na minha época e na época de alguns aqui, cartas eram escritas, cartas de amor, de ódio, de separação e de tantos outros temas. Cartas eram escritas. E quando Paulo fala aqui, ele fala que o teor da carta das nossas vidas tem que falar de Jesus, como Rei, como Salvador, como justo, como amável, e tantos e tantos e tantos, irmã. Aí diz, temas que podemos falar de Jesus. Agora eu só posso falar se as pessoas verem minha vida. Como é que eu posso falar que Jesus é Rei se eu não me submeto à soberania dele? Se eu não me submeto à soberania dele? Como está a sua vida em relação a esse Jesus que é teu Rei? Salvador, que morreu para nos salvar. E não morreu só uma banda de Jesus, não. Ele morreu todo para me salvar, para nos salvar, para salvar André lá atrás. Justo, ele é justo, porque quem quiser se salvar poderá se salvar, e quem não quiser não poderá se salvar. E a Bíblia é bem clara sobre isso, quando diz: quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu estou inventando, ou é verdade esse texto, irmãos? Amável, ele é fruto da generosidade do céu e deseja amar a todos, tem espaço para todos no reino de Deus. Agora, irmãos, isso depende de quem escreveu a carta. Se foi alguém humano ou o Espírito de Deus. Se alguém lhe convenceu, e este alguém é responsável pela letra da sua carta, e muito provavelmente essa letra não será das melhores, e pode trazer confusão às pessoas lá de fora. Isto é inteiramente verdade. Mas se foi o Espírito Santo de Deus, essa letra será linda, pois o mesmo foi enviado com este fim. Qual foi o fim? Convencer o homem do quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Sendo assim, a letra será linda, clara, perfeitamente lida, e o mundo verá que Jesus é o Rei, é o Salvador, é justo e é amável. É justo e é amável.
Eu gostaria de perguntar: quem escreveu a carta da sua vida? Quem escreveu? Um ser humano que convenceu você de que passar para uma igreja evangélica é a salvação? Ou o Espírito Santo de Deus que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo? Ele escreveu onde? Em tábuas ou no seu coração? Em tábuas ou no seu coração? Eu espero, como pastor de vocês, que tenha escrito no seu coração e tenha sido a pessoa bendita do Espírito Santo. Terceiro fundamento: viver a nova aliança. Vocês veem aqui uma aliança, não é como a minha, não é mais grossa do que a minha. E a coroa de espinhos que Jesus suportou por mim e por você. Viver a nova aliança. Quem poderia assumir uma tremenda responsabilidade de ser o aroma de Cristo ao mundo? Ninguém seria adequado para essa tarefa, e eu reconheço, isso é verdade. Os recursos humanos são pobres e insuficientes. Se você se baseia em recursos humanos, irmão Adinaldo, o irmão não vai conseguir. Se você, irmão Elias, se baseia nos seus próprios recursos, não vai conseguir. Se Cláudia se baseia nos próprios recursos, não vai conseguir, de maneira alguma. Entretanto, Paulo, usado por Deus para falar esta verdade, deseja equipar os crentes com recursos divinos. E nesta perspectiva, nós podemos viver uma vida na nova aliança. Na nova aliança. Portanto, depositar confiança na autoridade humana em vez da divina demonstra uma visão tremendamente limitada, irmão Júnior, da nova aliança. Amados, vamos ver em Hebreus 8, verso 13, por favor. Hebreus 8, 13, que fala dessa verdade da palavra de Deus. O livro de Hebreus é bastante interessante para quem quer comparar a antiga aliança com a nova aliança. Hebreus 8, 13, não tem aí? Vocês podem ler na sua Bíblia. Hebreus 8, 13. O que diz a palavra de Deus? Chamado nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Se existe a nova, porque a primeira foi antiquada, caducou. E o que se torna antiquado, envelhecido, está pronto para desaparecer. A nossa fé não é na antiga aliança, mas é na nova aliança, que Jesus veio e morreu e trouxe para nós ao ressuscitar também. O autor chega a uma conclusão do seu argumento. Com a nova é porque a antiga desapareceu, é inferior. A nova é superior. A antiga caducou e a nova deve ser vivida por nós. E a nova deve ser vivida por nós. Quantos de nós, aqui presentes nesse culto, podem afirmar para vocês mesmos e para Deus que vive a nova aliança, de adolescente a ancião? Em nome de Jesus, respondam. Vocês têm vivido a nova aliança? Queridos, é importante saber que devemos viver na glória da nova aliança. Nós vamos ver agora um retrato, irmão Zé Carlos, da antiga aliança e da nova aliança.
Por favor, irmã. A antiga aliança foi escrita onde? Em pedras. Não foi em pedras? Tanto que Moisés quebrou as pedras quando viu eles estavam adorando a um bezerro de ouro. Não foi? E a nova aliança? Escrita nos corações. Está no texto, irmãos, que nós acabamos de ler. Nós não podemos nos basear apenas na antiga aliança, mas a nova aliança, Miriam, que foi escrita nos nossos corações. Irmão Vanderlei Júnior. Próximo, irmão. A antiga aliança, a Bíblia diz, e esse texto diz que a letra, o que faz? A letra mata. Vamos para a nova aliança. A nova aliança traz justiça. Em outras traduções diz traz justificação. Enquanto a antiga mata, a nova traz justificação. A antiga, os israelitas não podiam olhar para Deus sem o quê? Sem véu. Porque Moisés cobriu o seu rosto para que as pessoas não pudessem ver. A nova aliança é permanente. Nós temos com o Senhor Deus uma relação permanente que nunca acaba, que é a próxima da nova aliança é para sempre. É para sempre. Talvez, irmãos, esta facilidade que temos com a nova aliança talvez tenha nos levado, ou esteja nos levando a viver uma vida frágil, uma vida que não representa Jesus, uma vida de mau testemunho, uma vida que não agrada ao Senhor, porque estamos na nova aliança. Na nova aliança. Aqui é demonstrada a relevância do contraste entre a antiga e a nova aliança. Por isso devemos vivenciar a nova aliança, que é um ato de amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Ele demonstrou o seu amor para conosco, quando morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Para não continuar pecadores. Foi o melhor do céu, por mim, o pior da terra. Pensemos nisso, irmãos. Ele nos amou e Ele nos ama. Ele nos amou, irmã Rita, e Ele continua a nos amar. Agora, para concluir essa breve reflexão, existem 3 coisas fundamentais para que eu como cristão, para que você como cristão, possamos ser cristãos genuínos. Primeiro, ter o cheiro de Cristo. Ter o cheiro de Cristo. A fragrância de Jesus tem que exalar, irmão Cordeiro, das nossas vidas. Segundo, ser carta de Cristo, carta de amor, de paixão, de compaixão para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Terceiro, irmãos, viver a nova aliança. Ninguém teria condição de ser o cheiro de Jesus, ou carta de Jesus, sem que viva, ou sem poder viver a nova aliança. Amados irmãos e irmãs,
o meu desejo, a minha oração, a minha vontade, João Vitor, é que todos nós, aqui presentes, possamos ter esses fundamentos para as nossas vidas. Não é tempo de crente. Tem gente com 1 ano de crente que tem esses 3, e tem gente com 50 anos que não tem esses 3. Ou o contrário, tem gente com 50 anos que tem esses 3, e tem gente com 1 ano que não tem esses 3. Não é tempo de vida cristã. São os elementos que constituem a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para que nós cantássemos o meu querer. Não que eles não precisem refletir, também precisam, mas para que nós, que estamos aqui assentados, e eles e eu, possamos avaliar as nossas vidas. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua